passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou o meu jardim, não porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou o meu jardim, não porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira. Fazia calor naquela noite de verão no Rio de Janeiro. O relógio apontava 8 da noite. No meu gabinete, eu, Heitor de Alencar, modestamente proeminente figura da sociedade carioca, tinha em minha companhia meus amigos, Maria da Flor, extravagante boêmia, Anatólia Zambuja, a qual as mulheres têm uma certa antipatia, eu, o Barão Belfort, aristocrata, que ainda sonha com a volta da monarquia. Eis que eu dizia-lhes, esticado preguiçosamente em meu divã, uma história de máscaras. Quem não tem na vida sua o carnaval só é interessante porque nos dá a sensação de angústia e imprevisto. Toda a gente tem sua história de carnaval, macabra, atroz e de luxúria. Tive meu carnaval de aventuras, então acendi um cigarro, gozando da curiosidade deles. É uma aventura alegre, indagou Maria, quebrando o silêncio. Conforme os temperamentos, respondi. Suja. Pavorosa, ao menos. De dia? Pela madrugada. Então Anatólio suplicou. Homem de Deus, conta logo, que está adoecendo, Maria. Então, pus-me a narrar minha surpreendente experiência. Não há quem não saia no carnaval disposto aos excessos. O desejo quase doentio é como algo que vai se filtrando pelo ambiente. Tudo respira luxúria. Saí com um grupo de atrizes e 4 amigos. Eram meus salva-vidas pelo turbilhão das ruas. No primeiro dia, sábado, íamos de carro, percorrendo os bailes. Nos clubes bebíamos champanhe. E de lá íamos aos machiches mais ordinários. Lembrei-me do baile público do Recreio. E lá fomos. Nossa, que gente ordinária. Marinheiros à paisanas. Fúfias dos pedaços mais esconsos da rua São Jorge e um cheiro atroz. Íamos juntos e as mulheres fantasiadas. Não havia o que temer. A gente conseguia canalhar-se, elamear-se bem. Naturalmente, era a desolação, com pretas beiçudas e desdentadas, esparramando um cheiro fedorento. Todo o pessoal de azeiteiros das ruas lôbregas e as estranhas figuras, tal como larvas diabólicas, em cubos, em frascos de álcool. Moças, mas com as feições amassadas e pálidas, com aquele pó de arroz na cara. Mas nada de novo. Nosso grupo parou diante de dançarinos e senti que se roçava em mim uma mulher baixinha que usava uma máscara nos olhos, feita de tarlatana rosa. Para quem não sabe, tarlatana é um tecido bem fininho. Pensei, um bebê de tarlatana rosa. Olhei melhor, pernas curtas, os braços, os caídos das espáduas, a curva dos seios. Pensei, bem agradável. Tinha um rostinho atrevido com 2 olhos perversos e a boca polpuda como se insinuando. De postiços trazia o nariz junto à máscara, tão bem feito que era preciso olhar bem para se notar falso. Passei-lhe a mão e dei-lhe um beliscão. Ai, que dói! Exclamou ela. Era deixa para arrastá-la comigo. Mas havia meus amigos, 6 damas elegantes, capazes de debochar de meus excessos. Não podia correr aquele risco assim, abandonando-as. Voltamos aos automóveis e fomos cear no clube mais chique da cidade. E o bebê? Perguntou a Zambuja. O bebê ficou, engolido que foi pela multidão. Vou abrir alas que eu quero passar. No domingo, ia ao lado do chofer. No borburinho, acho que senti um beliscão na perna. E a voz rouca a dizer: Para pagar o de ontem. Olhei
E era o bebê rosa sorrindo, com aquele nariz postiço tão perfeito. Onde vais hoje? Perguntei. Por toda parte. Ela respondeu e se foi, perdendo-se na multidão. Estava perseguindo-te. Afirmou Maria. Talvez fosse um homem. Desconfiou Anatólio Azambuja. Não interrompa o Heitor. Pediu o barão. Acendi outro cigarro e prossegui. Não a vi mais naquela noite, e nem na segunda-feira. Sumira. E eu estava na ânsia de acanalhar-me, uma vontade quase mórbida. Mas nada de raparigas que eu conhecia, nem do contato familiar. Queria sim o deboche anônimo, o ritual de chegar, pegar, acabar e continuar. Muita gente sofre desse mal no carnaval. Se assim o dizes, Suspirou Maria. Mas eu estava sem sorte. Me meti em uma caçada pelas avenidas e praças. Dancei, rocei-me aquela gente em geral pouco limpa. Insisti aqui, insisti ali e nada. O álcool ia me dando um desespero. É quando se fica mais nervoso. Constatou o barão. Exatamente. Fiquei nervoso. Eram 3 horas da manhã. Vi sair toda aquela gente do baile, escoando pelos becos e ruas. O movimento acalmara, as praças iam se esvaziando e as luzes se apagando, dando lugar às sombras. Aqui e ali aparecia alguém, furtivamente na escuridão, cambaleante, retardatários da festa. Caminhei pelo rócio e ia para os lados da Secretaria do Interior, quando ouvi parada na minha frente a própria bebê de Tarlatana Rosa. Os bons amigos sempre se encontram, eu disse. Meu coração palpitava e até a letargia do álcool passou. O bebê sorriu, mas nada disse. Está esperando alguém? Perguntei. Não. Ela respondeu. Enlaceia. Vens comigo? Onde? Sua voz parecia rouca e áspera. onde quiseres. Peguei-lhe as mãos, estavam úmidas, mas eram macias. Tentei beijar-lhe, ela recuou e fiquei louco. Aqui não. Disse arfante. Passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando, mudos. Meu bestial desejo saía por todos meus poros, irradiava. Eu sentia uma arritmia e pensava: que mulher, que vibração! Ela se apoiava em mim e sentia seu corpinho roliço e aconchegante. Perto da rua Leopoldina, ela arrastou-me. Atravessamos a praça e nos metemos pela rua escura. Ao fundo, o edifício das Belas Artes. Apertei-a mais. Atravessamos a rua Luiz e Camões e ficamos embaixo das sombras do Conservatório de Música. Uma fraca luz vinha dos postes distantes. Encostei-a na parede, o meu bebê gordinho e rosa. Então vamos? Para onde? Ela indagou. Para a tua casa. Ah, não, em casa não podes ir. Insisti em desespero, mas ela reclamou. Entrar, despir-me, não sou disso. Que queres, filha? É impossível ficar aqui na rua, daqui a pouco passa o guarda. O que tens? Ela perguntou. Vai vir nos apurrinhar, pois já é tarde, pois já é quarta-feira de cinza, e por falar nisso, já podes tirar essa máscara. Que máscara? O nariz. Ah, sim. Meu silêncio se fez antes da resposta. Ela simplesmente puxou-me. Eu abracei-a, beijei-lhes os braços, o colo, o pescoço e a boca rubra, que se oferecia macia e ávida. Mas o meu nariz sentia o nariz postiço dela, sentia o cheiro de resina. Aquele nariz, incomodando-me, me tirava a atenção. Tira o nariz, pedi. Ela sussurrou. Não, está tanto a colocar. Procurei não tocar naquele nariz frio, mas aquele pedaço de papelão parecia crescer. Comecei a sentir um mal-estar curioso, um estado de inibição esquisito. Que diabos? Vai para casa com isso? Não te disfarce em nada. E pra quê? O carnaval acabou. Tenho que disfarçar. Ela respondeu. Achei estranha aquela resposta, mas me abraçando e me beijando, o bebê de Tarlatana Rosa parecia uma possessa, tendo pressa. Beijamo-nos, mas de novo aquele nariz.
o nariz da fantasia que me tirava o sossego. Com a mão direita foi aproximando a mão disfarçadamente no fio que sustentava aquela máscara, enquanto que com a mão esquerda a abraçava mais. E de repente arranquei-lhe a máscara. E o que vi, mesmo naquela luz pálida, foi de gelar o sangue. Eu tinha diante de mim uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com 2 buracos sangrentos, atulhados de algodão, uma caveira com carne. Horrorizado recuei de nojo e me veio o vômito à garganta, mas reprimi. O bebê de Tarlatana caiu de joelhos, olhou para mim e a boca rubra abaixo daqueles horripilantes buracos, falou chorando. Perdoa, não batas. A culpa não é minha. Só no carnaval eu posso gozar. Posso ter alguém. Então aproveito, me desfaço. Ouvistes? Aproveito. Fosse tu que me quisestes. Em fúria dele um safanão, e ela se estatelou ao chão. De repente ria-se, um riso maligno, macabro e de deboche. Veio-me desejo de ir esmurrar-lhe aquele nariz e quebrar-lhe os dentes, matar aquele reverso da luxúria, de calar aquela risada infernal. Mas um apito trilou. Um guarda apareceu na esquina e nos observava na semitreva. Que fazer? Reclamar daquela caveira? E dizer que eu a beijara? Afastei-me e corri como louco para casa. Quando parei à porta, procurando as chaves, reparei que em minha mão direita apertava o nariz postiço do bebê de Tarlatana rosa. Fiquei calado e observei a reação dos meus convidados. Maria da Flor pareceu horrorizada, mas disfarçava. Anatólio, calado, nada dizia. Pareceu mesmo desconfortável e tenso. O barão ergueu-se e tocou a campainha para que o criado trouxesse refrigerantes. E calmamente resumiu como se falasse de algo banal. Uma bela aventura, meus amigos. Quem não tem do carnaval sua aventura? Esta, pelo menos, foi empolgante. Dito isso, caminhou lentamente ao piano, onde tomou assento. E lentamente a música daquele piano ia tomando conta do silêncio constrangedor da minha história de carnaval sobre o bebê de Tarlatana rosa. Olá, gente, tudo bem? Esse foi um conto ambientado no carnaval, já que a gente está indo em época de carnaval, que foi escrito em 1910 pelo João do Rio. E nesse conto eu não sigo exatamente o roteiro, eu faço uma adaptação, porque o texto é muito diferente do português de hoje, né? Então usa vários termos ali que eu mesmo, que já li bastante, eu nunca vi. É um texto meio difícil. Eu que li já Machado de Assis, que é anterior ainda do século XIX, era mais simples do que esse conto que foi escrito pelo João do Rio. Então eu fiz uma adaptação aí para fazer um vídeo para ficar mais interessante, mudei algumas coisas, mas em essência é a história que foi contada no conto. É um conto rápido, não desenvolve muitos personagens, mas deu para se ter uma ideia aí do conto. Se eu achar o livro em que ele esteja inserido, né, essa crônica, eu vou deixar no link na descrição, abaixo da descrição. Espero que tenham gostado e vamos pular o carnaval, mas sem excessos, né? Vocês viram o que aconteceu com o Heitor.
no conto. Então a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!